Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Temos o prazer hoje aqui, talvez, como que eu vou mencionar, uma presença inusitada. Talvez muitos de vocês não o conheçam, mas irão conhecer a partir de agora. O arquiteto e urbanista Edmar Clades. Ele veio de Minas, mas eu vou deixar para ele contar um pouco mais dessa história dele, do porquê vir de Minas para cá, né? Araçatuba, Birigui e região. Contar um pouco do porquê da escolha da arquitetura como um todo e o porquê de... Eu vou deixar o spoiler para depois. Edmar, é um prazer receber você aqui. Agradeço demais aí pelo convite. Por ter aceitado o nosso convite, desculpa, ter disponibilizado o seu tempo, eu sei da agenda corrida aí, dos trabalhos, então muito obrigado. E Edmar, fica à vontade, a palavra é sua, conta um pouquinho para nós da sua trajetória, da sua história. Bom, antes de mais nada, o prazer é todo meu, né? É uma oportunidade ímpar estar participando aqui desse momento, desse Pode Construir, por sinal um nome aí muito criativo. Ó, e esse nome aí foram aqueles dois meninos ali, viu, Edmar? Que fica aí nos bastidores, ó. Bacana. O Júnior, aquele monstro que tá ali nos ajudando, e o Wendel. Eles que produziram tudo isso aqui, viu? Correto. Nós bacana. Começamos com a ideia, mas o lapidação final, se não são esses aí, a gente não trabalha. Estão de parabéns. É os meninos aí que nos ajudam nos bastidores. Tá bem servido aí. Graças a Deus. Bom, o Edmar Clades, tá? Nascido no interior de Minas Gerais, tá? Família humilde e sonhou em fazer arquitetura. E então o Edmar, ele começou a traçar uma linha de raciocínio para ele chegar no seu objetivo, que era realizar o sonho de fazer arquitetura. Legal. Tá? Então, assim, sempre pensamento positivo, sempre focado. Então, decidiu, já no primeiro ano do segundo grau, que seria um grande arquiteto, né? Com certeza. Um profissional aí para atuar e... Para ser realmente um arquiteto, né? Isso, não ser só um arquiteto de papel. Arquiteto de verdade, né? Verdade. Isso que é o interessante. Isso aí. Então, o que aconteceu? Eu me mudei da cidade de Santa Bárbara para a cidade de Ouro Branco em busca de realizar meu sonho em arquitetura. Que na época era só lá a faculdade. Era Ouro Preto, Minas Gerais. Verdade. Que estava a 30 quilômetros de Ouro Branco. Que legal. Então, como eu tinha familiar ali na cidade de Ouro Branco, ficaria mais fácil esse apoio familiar, que sempre é bem-vindo e a gente sempre conta. Conta, né? Não tenha dúvida. Então, chegando lá, eu me deparei com a situação que em Ouro Preto, para mim, não ia dar, porque, na verdade, o que eu sondei que seria a arquitetura lá, ainda estava para ser implantado. A arquitetura lá em Ouro Preto, em 2001. Nossa! Em 2001. Então, aí, vida que segue, vamos embora, vamos traçar uma alternativa para chegar no foco, né? Procurei fazer um curso técnico de informática, entrei na empresa em Ouro Branco mesmo, na Gerdau Aço Minas, trabalhei ali, para dali eu ter como atingir o meu objetivo, que era fazer arquitetura. Aí eu fui sondar onde seria, fui para a capital mineira, fiz o vestibular, passei. BH, Instituto Metodista Isabela Hendricks. E ali... uma faculdade extremamente renomada, né? É verdade. E ali eu comecei as viagens para Ouro Branco, morava em Belo Horizonte, mas todo dia, 5 horas da manhã, tinha que pegar o ônibus, ir para Ouro Branco, trabalhar. Para voltar para Belo Horizonte, estudar, chegar em casa, fazer algum trabalho e etc. Então vocês estão vendo, né, gente? É uma vida corrida como a de muitos de vocês aí que vivem a realidade do Unisalesiano aqui com a gente, porque nós temos muito aluno que vive isso aí que você está... É legal você dizer isso, Edmar, desculpa te interromper, mas é que às vezes vem umas histórias, vem umas coisas que a gente acha extremamente pertinentes, né? De se dar valor, de se respeitar. Verdade. Porque não é fácil, não é para qualquer um, entendeu? Então, assim, é mais um ponto que eu deixo aqui, frisado, como admiração, como respeito à sua formação, de tudo que você se dedicou, porque eu tenho muito aluno como você, entendeu? Que passou por isso. Então tem que se dar valor. Verdade. A gente não pode sair da faculdade e achar que somos mais um, né? Nós somos aquele um. Isso, perfeitamente. É diferente. É isso aí. Tem que ter sempre o foco. Exatamente. Onde você quer chegar. Sempre. É a sua meta, você vai atingir.
Então essa é a realidade. O que eu estou contando aqui é a pura realidade e que depara aí com muitas realidades por aí, né? Então o que aconteceu? Nesse trajeto de ida e vinda para Belo Horizonte, Ouro Branco, fazendo o curso ali no Instituto Metodista Isabela Hendricks, até que chegou um ponto que eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra grande empresa em Belo Horizonte, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais fácil, mais leve, vamos dizer assim, né? Porém, nesse período anterior, né, eu passei um bom tempo ali também dedicando em já atuar na área da arquitetura. Entendi. Então, assim, eu fiz parceria com engenheiros, né? E ali eu fui atuando. Você já sentia que você tinha a mão, Edmar? Isso, já tinha o dom. Puta, já que tinha o legal, dom. cara. Eu sou da época que eu comecei a fazer projeto no computador pelo Paintbrush. Nossa! Ou pelo Excel. Nossa. Que muita gente nem sabe que dá para projetar no Excel. Não. Né? Então, é raiz mesmo. Eu falo que eu costumo falar, eu brinco muito com o Endel, né? E com o Júnior. Nós ainda somos da época da velha guarda das faculdades, né? No papel manteiga, né? No que a gente não podia transpirar em cima da... Que tinha que... no nanquim, que você tinha que vir com aquela giletinha. Isso. Nossa Senhora. E nesse meio do caminho eu tive a sorte, o privilégio de encontrar com um grande profissional renomado, o engenheiro, perito, super graduado, infelizmente não está mais aqui no nosso meio, Sim. Mas é o doutor Carlos Alberto Gomes Beato. Foi quem realmente, assim, abriu as portas para mim. Só para você ter uma noção de quem que eu estou falando, ele projetou, estruturalmente falando, obra do arquiteto Niemeyer. Ele trabalhou com o Niemeyer. Carlos então, Beato. A partir daí, o Carlos Beato abriu muitas portas para mim. Dizia ser um grande fã meu também, porque ele admirava bastante o meu trabalho, também a minha determinação, Sim. né? Que isso conta demais. A humildade, em primeiro lugar, também. Né? A gente falava agora há pouco ali, Sim. né? Nos bastidores ali, sobre a humildade também, que todo profissional de qualquer área tem que ter, em primeiro lugar, né? E é difícil, hein, Edmar? É verdade. É verdade. Difícil. A gente percebe... Vocês percebem, né, pessoal, que aqui é uma coisa muito bate-papo, é uma coisa muito tranquila. O Edmar citou essa situação aí dos bastidores, porque logo que a gente estava entrando, a gente estava falando disso, né, de questão de humildade, de como tratar as pessoas, de como efetivamente, né, de precisar, né. Por isso que eu falo para meus alunos, Edmar, aqui, nós do unisalesiano.com.br, para vocês que não tiveram ainda a oportunidade, acessem, né, os cursos de arquiteturas, engenharias, sociais, humanas. O acolhimento aqui é diferente. Tá? A gente percebe isso desde o momento que a gente entra. E é o que a gente fala, né? Por exemplo, falta cidadania, falta humildade, Sim. falta... Edmar, você está nos trazendo hoje coisas ou situações que você passou ao longo do seu crescimento como jovem, como profissional, recém-formado em formação, de coisas que a gente tem percebido que tem faltado para os nossos alunos. Que é a questão de acreditar e perspectiva, meu amigo. Correto. Foco, Isso. entendeu? Porque nós somos capazes. Você vai ter o futuro que você merece, desde que você corra atrás, você se dedique, você seja uma pessoa preparada para tal. Não adianta eu sentar na minha cadeira ou nós sentarmos no nosso escritório e achar que vai cair projeto do céu. Não cai, né? Não cai. Não cai. A realidade é outra. Exatamente. A realidade é outra. E é o que eu disse lá no começo. Acreditar, sonhar e sempre ter foco. Porque obstáculos tem no caminho, né? Então, eu tive muitos, mas graças a Deus venci, né? Então, o que aconteceu? Nesse período que eu fiquei mesclando entre Belo Horizonte, Ouro Branco, a minha mãe morava em Ouro Branco, então eu tinha também esse apoio ali, uma residência ali também, onde eu também consegui fazer um nome ali no mercado, e até hoje tenho clientes de lá, né? Hoje estou aqui em Araçatuba, que daqui a pouco eu vou dizer o porquê que eu cheguei aqui,
Mas assim, nessa minha trajetória, tive aí o grande prazer de conhecer e trabalhar com esse engenheiro Carlos Beato, e daí as coisas foram deslanchando para mim, porque o nome vai correndo no mercado, você está trabalhando com uma pessoa também renomada, né? Sim. Então a coisa vai fluindo e às vezes vai até facilitando. Mas aí eu tive essa oportunidade de agora estar trabalhando na capital mineira, né, na empresa, e continuar a minha graduação lá, a minha faculdade, e até que eu me formei. E aí eu me formei, quer dizer, no ano que eu ia me formar, né, eu planejei uma viagem, porque nesse momento eu já tinha me casado já, a esposa Bruna. Que legal. O filho João Vitor. Ai, que maravilha. A família já estava crescendo, né? Isso. Preciso trabalhar, preciso fazer projeto. Isso aí. Em 2010 eu casei, né? Meu casamento foi em 2010. Então aí, em 2013, no final de 2013 era quando eu ia me formar. Sim. Tá? Aí eu planejei com a minha esposa que a gente ia fazer um passeio aqui em Araçatuba, porque eu tenho um familiar aqui. Legal. Então eu vim passear no dia 23 de abril de 2013, porque também era aniversário da minha esposa e também era aniversário dessa minha familiar aqui, a minha tia. Então aí o que aconteceu? Na volta para Minas Gerais, a esposa com o pé inchado e tal, né? Viemos de carro. Sim. E tal, curtimos a viagem. Foi uma viagem breve, uma viagem de jovem. Saímos de lá na quinta-feira. Veio curtindo. Para rodar 1.000 quilômetros, chegar aqui e ir embora no domingo. Cansativo, né? Aí, no retorno da viagem, a esposa sentiu mal e tal, o pé inchando. Achamos que era da cervejinha que ela tinha tomado aqui. Porque aqui é o lugar de tomar cervejinha, porque é muito quente, viu? Apesar de que eu não bebo não, mas a minha esposa toma uma cervejinha. Então, o que acontece? Passou-se uma semana após o nosso retorno para Minas, aí ela foi consultar. Tava quando grávida. foi ver, estava grávida. É o João Vitor que estava a caminho. Araçatuba. Araçatuba. Você viu, Wendel? Ele beberam água de Araçatuba, voltou pra Minas, hein? Você viu? Ô, Juniel, você toma cuidado, hein, cara? Você toma cuidado, você toma, pelo amor de Deus, juízo, hein, meu amigo? Você viu o que aconteceu, né? Porém, o que acontece? Nessa vinda para Araçatuba, em 23 de abril de 2013, gostamos tanto da cidade que eu e minha esposa, um olhamos pro outro. Foi bem assim mesmo. O que você achou daqui? Aí eu gostei, a outra, eu amei. Vamos mudar pra cá? Vamos. Por que não? Vamos contar pro pessoal. Aí contamos pro pessoal, o pessoal não acreditou. O que tava reunido ali, né? Não acreditou na gente, falou, não, isso é conversa, todo mundo que vem aqui fala isso e tal. Falei, mas aqui é o mineiro que tá falando que o mineiro é de palavra aí, né? Aí... Mineiro é de palavra mesmo. Palavra. Aí o que houve? A gente planejou que, naquela mesmo dia, a gente planejou que ou em dezembro ou em janeiro a gente iria mudar para cá. Porque a minha formatura, afinal, seria em dezembro, né? Então não podia largar isso tudo lá, né? Então foi bem planejado. Porém, quando retornando para Minas, poucas semanas depois descobriu que o João Vitor estava a caminho, aí mudança de plano, né? Então Edmar volta para o interior de Minas Gerais de novo, fui para minha cidade natal, Santa Bárbara, etc. Fiz a minha casa lá, mais estabilidade, criar filho no interior é bem melhor do que na capital. Não tenha dúvida. Afinal de contas, um casal jovem, né? Só nós dois ali para criar filho e trabalhar e etc. Seria muito complicado, na verdade, né? Então, assim, mais com o pé no chão, voltei para lá, já tinha também alguns projetos por ali também naquela região e continuei trabalhando com projetos, afinal já tinha me formado. Na verdade, né? Você mudou os planos para naquele primeiro momento inicial, talvez se solidificar, criar uma estrutura para anos depois, de 2013 para 2023, 10 anos depois, talvez concretizar esse sonho. Isso aí, perfeitamente. Foi tudo planejado. É o que eu falei lá no começo. Então é isso que eu falo, gente. Mais uma vez, que o Edmar hoje, assim, com uma simplicidade ímpar, com uma humildade fantástica, ele tá nos dando algumas diretrizes do que é foco, do que é você acreditar nos seus sonhos, planejar o que você quer para sua vida e concretizá-los. Isso. Então isso é interessante. Por isso, Edmar, que eu às vezes, com todo respeito, às vezes o interrompo, mas para mostrar para aqueles que estão nos assistindo, os nossos alunos,
que é um planejamento de vida? O que é acreditar num sonho de concretizar uma graduação? Isso. Porque assim, não é simplesmente trazer o Edmar aqui e a gente só falar de arquitetura. Sim, é o foco principal, mas a gente tem que contar que o Edmar ter chegado aonde ele chegou, ele passou por algumas coisas tão importantes quanto a graduação. Perfeitamente. E dá até para fazer uma analogia. Vamos lá. Vamos lá. Ver se eu estou certo no meu raciocínio. Fica à vontade. Gestão de vida é igual gestão de obra. Obra tá ligado ao arquiteto, né? Você tá ouvindo, Wendel? Você tá ouvindo, Junião? Hoje nós estamos tendo aqui uma aula de vida associada, pessoal, a uma aula de arquitetura. Então, olha o raciocínio. Você faz um planejamento, porque nós estamos falando de um planejamento de sonho, Perfeito. Gestão de vida, Sim. né? O planejamento da obra. Quando você faz o planejamento da obra, quer dizer que vai sair tudo em linha reta certinho? Talvez sim, talvez não. 90% de chance. Que saia. Exatamente. Né? Mas tem os 10% aí, que é uma distorção ali no meio do caminho. Mas quando distorceu ali no meio do caminho, você sabe que a sua direção é a linha reta, não é? Você pode puxar do planejamento. Exatamente. Você sabe que você tem que voltar para cá. Isso, perfeito. Tá entendendo a analogia? A vida também é da mesma forma. Perfeito. Então, quer dizer, para você chegar à concretização do seu sonho de construir a sua casa própria, por exemplo, ou administrar o sonho do seu cliente da casa própria, Sim. Você vai traçar uma linha, que é o planejamento global da obra, né? Tanto financeiro, tanto de canteiro de obra e etc. Sonho. Né? É sonho. Sonho. Tem uma linha para você seguir, mas vez ou outra vai distorcer um pouco ali. Aí você tem um trilho que você sabe que você tem que passar por ele. Então eu voltei lá para o interior, mas eu não desisti de vir para Araçatuba. A prova está aqui. A prova está exatamente. Né? A prova está aqui. Então o que aconteceu? Nessa volta para Minas Gerais foi só para ter um conforto, uma qualidade de vida melhor na criação do filho, né? Pensando no filho, porque aí o pensamento era para 2, agora passou a ser para 3. Exatamente, né? Muda tudo. Muda tudo. A gente, quando tem um filho, muda tudo. Eu tive o meu recentemente e penso igual a você. Ou pior, às vezes, porque tem hora que nem eu me conheço. Então aí o que aconteceu? Em todo esse trajeto aí, eu vim sempre com a meta de chegar a me formei, né? Fiz o plano aí de mudar para Araçatuba, apaixonei com a região, porque o meu sonho era trabalhar com arquitetura residencial voltada ainda mais para condomínios. Entendi. Em 2013 aqui já era fantástico. Pelo pouco tempo que eu tive aqui, eu me apaixonei assim, falei, aqui é o lugar de crescer e prosperar, né? Porque todo mundo busca uma prosperidade na vida. Só para você ter uma ideia, falando em condomínios, tá? Eu tô falando aqui da posição onde eu tô, certo? As minhas costas, do meu lado direito, para você ter uma ideia, eu tenho Alphaville 1 e 2. Correto. Então nós estamos falando em aproximadamente 800 terrenos residenciais de médio para alto. Correto. Do meu lado direito, em frente à Unimed, que fica aqui também, eu tenho o Royal Boulevard, que tem mais 400 e pouco de médio para alto. Encostado na nós aqui do Salesiano ao lado esquerdo, do mesmo lado da calçada, a divisa do Unisalesiano é um outro loteamento. Olha só. Com mais 400. Então aqui, se a gente pegar um raio aqui, de 1 quilômetro, da onde nós estamos exatamente, eu fazer um raio de 1 quilômetro, eu pego portaria de 4 loteamentos. Olha só. Que maravilha. Olha, você tá entendendo? Para arquiteto isso é um sonho, né? Exatamente. Fora os que nós temos para Birigui, para Araçatuba, né? Dentro dessa área que a gente está falando, né? E com a pandemia, nós percebemos que, por exemplo, as pessoas, por ficarem mais em casa, tá? Sim. Ou estão reformando muito. É verdade. Ou decidiram construir algo novo, porque perceberam que aonde estavam não os atendia ou, né? Sim. Cada um com a sua particularidade e também com o seu investimento, porque não é fácil, né?
a gente percebe que deu uma guinada interessante. E às vezes até melhorar o que já era bom, né? Não tenha dúvida. Sonho. Não tenha Né? dúvida, sim, com certeza. Então aí, o que acontece? Eu vi aqui, assim, como a cereja do bolo. Para quem morava numa cidade de aproximadamente 30, 32 mil habitantes ali, né? Lá no interiorzão de Minas Gerais, embora a gente tá lá a 100 quilômetros da capital mineira, que é um privilégio também, sim, né? Com certeza. Então aí eu comecei a fazer esse planejamento aí. De mudar para cá com esse propósito, de trabalhar com arquitetura residencial, que foi onde eu comecei. Entendi. Porém, nessa trajetória aí que escapou um pouquinho para cá da linha reta que eu falei do planejamento, né? Nesse meio tempo aí, eu comecei a interessar também pela arquitetura sacra. Legal. Arquitetura sacra. E aí eu também tenho um irmão que é padre Luciano, o qual atua lá na cidade de Senador Firmino, em Minas Gerais. Tá? Bacana. Tá com uma obra lá espetacular também de restauro da matriz de Senador Firmino. Que bacana. Nossa Senhora da Conceição, tá? Vale a pena explorar isso aí também Sim. depois, quem quiser se interessar, Sim. tá? Então aí eu comecei a olhar para esse lado da arquitetura sacra. Comecei a esboçar alguma coisinha aqui, outra ali, tive uma oportunidade de... Tô reduzindo resumindo um pouquinho. Sim. Tive a oportunidade de... Apesar que, pegando esse gancho seu, né, se a gente pontuar da onde você vem, vamos falar assim, Ouro Preto, Congonhas, Mariana, que nem, por exemplo, aquela obra, aqueles 12 Passos de Aleijadinho. Isso. Cara, aquilo pra mim é fantástico. Perfeitamente. O dia que eu visitei Os aquilo... profetas. Exatamente. Eu me emocionei com aquilo, entendeu? Tem como pôr aí, o Wendel? Para mim, aquilo foi assim... Foi de emocionar, né? Sim. A obra Os 12 Profetas de Aleijadinho. Foi de emocionar. Me cansei porque é inclinado. É verdade. É inclinado. Calçamento, né? Exatamente. Os 12 Profetas... Aleijadinho. Basílica de Congonhas. Ah lá. Na Basílica de Congonhas. Isso. Nós tivemos, inclusive, para você ter uma ideia, Edmar, nós fazemos visitas técnicas. Correto. E levamos os alunos, inclusive esse é um lugar que a gente leva. Correto. Estive lá há aproximadamente uns 30 dias, tá? É muito legal, porque você conhece lá, Wendel? Aqui, Wendel, é a Basílica, tá? Aí você percorre um caminho, né? Onde você vai passando por histórias, isso, né? Que vão sendo contadas dos profetas, como se fossem pequenas casinhas. É, isso mesmo. Né? E vai contando a história. É muito legal, é muito bacana. E se não me falha a memória, é patrimônio... Da humanidade? Isso, patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. Reconhecido internacionalmente. Exatamente. Olha lá, os 12 profetas. É fantástico, fantástico. Mas continua, conta pra não nós. Encontrou, não. Mas é que, e aí eu comecei a me interessar pela arquitetura sacra e tive a oportunidade de ir em uma missa, né? Surgiu ali a proposta de fazer uma reforma em uma igreja. Que legal. E aí eu me ofereci como doação mesmo, fazer aquele projeto, né? Sim. E ali foi o começo, tá? E isso aí eu digo que por volta lá de 2010, 2011, por aí, tá? Aproximadamente. Se não foi em 2009, isso aí que eu tô contando. Tô falando de pelo menos 13 anos. Aí ali tudo começou também pro lado da arquitetura sacra. Porque eu falei assim, bom, o sonho lá de Araçatuba ainda tá um pouco... Mas distante, além, mas vai chegar. Mas vai chegar. Sim. Mas vamos trabalhar com o que temos por aqui, que por sinal é uma belezura, né? Então aí o que aconteceu? Conversa vai, conversa vem sobre projeto de arquitetura sacra e tal. Chega lá chega até o bispo de Mariana, tá? Dom Geraldo, tá? E aí o bispo Dom Geraldo, ele me faz o convite para participar da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra de Mariana. Que bacana. Como arquiteto.
Então, Poxa, naquela que legal. ocasião, lá em 2000, aí já em 2012, que eu já tinha desenvolvido alguns trabalhos, já tinha chegado até nas mãos dele, porque na Arquidiocese funciona assim, a Arquidiocese de Mariana, os projetos que são elaborados pelas paróquias, tá? Eles vão para análise, né, e aprovação do bispo da Arquidiocese. Então aí, a vez ou outra, chegava algum serviço meu ali, algum trabalho, então ele ficou conhecendo o meu nome, também através do meu irmão, Padre Luciano. E foi autorizando, e foi vamos fazendo. E aí ele me convidou para compor a cadeira lá da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra de Mariana em 2012. Pô, que legal, cara. Em 2012. Então, a partir daí, eu vim trabalhando nessa área, explorando essa área da arquitetura sacra, e projeto daqui, projeto dali, graças a Deus, até que eu saí bastante da linha da arquitetura convencional e me dediquei, eu digo que 90% do meu trabalho na arquitetura sacra, arquitetura religiosa. Né? E aí, quando a gente fala arquitetura religiosa, que eu até criei um canal para falar especificamente da arquitetura sacra, posso dizer o nome aqui? Pode, claro. Arquitetura Sacra, o Mercado. Tá no gargalo aí, Wendel? Olha lá. É porque nessa ocasião, o que era o meu projeto? Olha lá, arquitetura, olha lá. Isso aí, ó. Tem a foto canal. Aí. Legal. Qual que era o objetivo aí nessa ocasião? Era falar do mercado da arquitetura sacra para os profissionais arquitetos e os estudantes de arquitetura e etc, né? Entendi. Então aí tem obras aí que eu fiz o projeto, que eu executei a obra. É uma área, assim, super prazerosa, maravilhosa de se trabalhar, de atuar, né? Então tem... Olha que capelinha mais Desculpa chamar de capelinha, mas... Mas é uma capelinha. Eu achei ela muito charmosa. É uma capelinha. Desculpa ter falado, mas por ela ser pequenininha. Olha que capelinha gostosa, Wendel. Olha que coisa bonita, é uma capelinha, cara. mesmo, de no máximo aí 3x3. Eu não lembro a medida exata ali, mas vai dar no máximo isso aí. Wendel, você sabe quem tem uma dessa, vai fazer uma dessa na casa dele? O professor Alessander. Se estiver nos ouvindo aí, professor Alessander, um abraço. Delegado Alessander Lopes Dias, do curso de Direito. O sonho dele é ter uma capela na casa dele e ele tá concluindo isso. Ele vai fazer uma capela na casa dele. Bacana, hein? O sonho dele era morar num determinado terreno, num determinado condomínio. E ele falou que ele ia conquistar foco como você. Ele falou, eu vou construir uma capela dentro da minha casa para agradecer. E tá fazendo uma capela dentro da casa dele. Maravilha, isso aí. Olha, então aí tem alguns trabalhos, né, que eu desenvolvi. Nem todos dá para colocar aí, porque olha, essa aqui também é muito bonita, bem charmosa. É um centro de pastoral, tá? Olha, que legal. É um centro de pastoral. Então, o que acontece? Obrigado, Wendel. Né, ali, ó, a igreja de... desculpa. O que acontece? Essa aí, essa aqui, antiga aí, ó. Essa aqui é a matriz Nossa Senhora da Conceição e Senador Firmino, ó. Olha lá. Tá? 150 anos. Essa igreja aí, por sinal, ela tem a matriz, né, de Senador Firmino. Eu sou arquiteto responsável pelo restauro dessa igreja. Então, ela tem aí aproximadamente 80% da sua edificação é em madeira. Madeira. Cara, que Olha loucura. que escala de edificação, né? Tamanho da edificação. E 80% aproximadamente. Eu vou perguntar uma coisa né? pra você, Edmar. Vamos ver se o Wendel não vai saber dessa daí, viu, Wendel? Ouve essa. Edmar, você pode nos falar o que tem debaixo de uma igreja como essa? Nossa! E se eu te falar que é segredo? Você sabe o que costuma ter debaixo das igrejas como estas em Minas Gerais, Wendel? Então não fala dessa não, mas fala de uma que você pode falar. Mas deixa eu só te dar Claro, é um prazer. Claro que você pode falar o que você quiser. É porque eu não posso dizer muito. Sim, tá? Não é nada demais não, mas assim, o que tem ali debaixo dessa igreja aí? Ela tem um alicerce de pedra, tá? Que lá ele dá aproximadamente aí uma altura, e o alicerce, de 1,5 m, mais ou menos, 1,20 m, tá? E blocão de pedra mesmo, parede de 60 centímetros aproximadamente,
E no eixo central dela foi formado um corredor. É igual eu tô traçando as minhas mãos aqui, ó. São 2 paredonas de pedra, assim, onde sustenta barrotes de madeiras nobres, né? Jacarandá e inúmeras madeiras lá, porque não é de uma só, né? É peças de 9 metros de comprimento por 50 de altura. Olha o tamanho da madeira. Mas ele ainda vai contar, tem uma coisa que ele ainda não contou que costuma ter embaixo dessas igrejas. Que eu tô cutucando ele aqui pra te contar, Wendel. Por 50 centímetros de largura. Então, assim, e ela é toda de assoalho. Então, você tem acesso debaixo dessa igreja aí, tá? Enfim, paro por aqui. Não, mas, mas conta pra nós o que é normal ter. Ah, tá. É assim, historicamente... Olha né? lá, ouve essa ainda. Historicamente, nas igrejas, ouvi falar que lá da minha cidade de nascimento tem Santa Bárbara. Tem túmulos. Túmulos, Wendel. São túmulos. Antigamente, nas igrejas de Minas, os corpos eram sepultados embaixo das igrejas ou ao entorno no próprio gramado, no próprio jardim da igreja. Era normal. Inclusive, algumas que visitam, eu visitei há um tempo atrás, né, cidades históricas, Mariana, Congonhas, né, Ouro Preto. Tem até o número, tem tipo assim... Mas nessa daqui tem. Tem também, né? Isso. No átrio da igreja, que é onde a gente entra, né? Exatamente. Você passou aquela porta principal da entrada da igreja, aí você tem um átrio da igreja. Perfeito. Nessa daí, se não me falha a memória, é o padre Trombé. Que tá lá sepultado. Que é natural da cidade aí de Senador Firmino, tá? Legal. Ele está sepultado ali. Que foi o fundador dessa igreja matriz. Tá? Muito legal. Gente, quem tiver oportunidade, assim, quando a gente fala de mundo, quando a gente fala, por exemplo, Europa, quando a gente fala Estados Unidos, Oceania, África, enfim... Mas o Brasil, ele é tão rico em algumas coisas que, assim, foge da naturalidade. Essa parte das cidades históricas de Minas, São João del Rei, Ouro Preto, Congonhas, Mariana, Santa Bárbara. Gente, tem cada coisa de cultura que é fantástico. Vale a pena conhecer. Muito, muito, muito. Tá? Assim, arquitetonicamente falando... É um banho de cultura fora do normal. Isso, verdade. Né? Que nem o Wendel há pouco nos mostrou os 12 profetas de Aleijadinho. Gente, isso aí faz parte do patrimônio histórico mundial. Mundial, isso mesmo. Não é pra qualquer um, né? Então, assim, porque o brasileiro, às vezes, ele fica meio receoso, né? A gente tem que dar valor de onde a gente veio, né? Do que se conquistou, né? Então isso é interessante. Você quer um outro patrimônio histórico a nível mundial? Santuário do Caraça, tá? Pertence a Catas Altas, Esse eu não conheço. Vale a pena, depois faz uma pesquisa, tá? Legal. Santuário do Caraça. Do Caraça? Consegue puxar para nós aí, Wendel? Santuário do Caraça. Isso. Esse eu não conheço, Edmar, não tive a oportunidade. Olha lá, primeiro, já puxou, Wendel. Olha, Edmar, eu não sou nada sem o Wendel, viu, cara? Esse cara aí, pelo amor de Deus, esse é um... Eu falo que eu costumo hoje falar que são minhas 2 mãos no podcast. Mas sozinho a gente não é nada, né? Acompanhado a gente vai longe, Ixi, né? A equipe que tá por trás dos bastidores aí. Chegou agora também o Maico aí, ó. O nosso chefe aí da comunicação, do marketing, um cara que nos apoia aí, um cara fantástico. Maico, obrigado por acreditar na gente. E não se esqueçam, unisalesiano.com.br. Acessem o nosso site, tá? Os nossos cursos de arquiteturas, engenharias, sociais, humanas. Venha nos conhecer, venha aqui ver a estrutura, venha aqui ver o que a gente faz aqui e você vai ver o que é o diferencial do Unisalesiano. Fora o acolhimento humano. Olha lá, Caraça.
Minas Gerais. Isso. Olha lá, ó, o lobo-guará aqui, ó. Aqui é interessante, ó. Todos os dias, aproximadamente ali por volta das 17, 18 horas da tarde, esse lobo, ele vai ali naquele pátio que está na frente da igreja ali, ó, tá? E vai pra comer. Olha aqui o pessoal, olha aqui essa imagem aqui, Wendel, o pessoal vendo ele comer, que legal. Aí, os turistas. Cara, se contar, ninguém acredita, aí, né? Ué. Se contar, ninguém acredita. Isso aí há anos que acontece isso aí, ó. Um padre que foi colocando ali comida pra ele foi chegando, foi subindo os degraus da escadaria ali. Foi se acostumando. Até chegar no pátio frontal ali da igreja. Que legal, esse lugar eu não conheço. Olha que maravilha, olha pra você ver, olha. Olha que lugar. Olha. Olha, ó, precisa ir fora do Brasil pra ver um negócio desse? Olha aqui. Olha a imensidão, olha o entorno disso. É muito rico essa Minas Gerais. Olha essa imagem também, que bonita. Fantástico. E você se apaixonando por isso. Isso aí, na ocasião que eu dediquei o meu projeto para aquele momento ali, e fui deslanchando. Então aí que eu introduzi lá na arquitetura sacra, até ser chamado para participar da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra. Legal. Né? Pelo Bispo Dom Geraldo, e fui desenvolvendo ali todo o meu trabalho e dediquei o meu escritório para atuar especificamente nessa área da arquitetura sacra. Então aí eu criei aquele canal lá que eu falei para poder falar do mercado da arquitetura sacra. E passado um tempo, né, surgiu aí a pandemia, mas aí a gente já está bem avançado, né, lá em 2000 Pandemia, começo de 2020, março de 2020. Né? Nesse tempo todo para trás eu fui trabalhando na arquitetura sacra, dediquei o meu escritório quase que 100%. Mas agora eu vou segurar um pouquinho que o Edmar vai contar isso aí de artes sacras e restauro daqui a pouco. Eu vou dar um spoiler, calma que isso aí ele vai contar daqui a pouco. Eu vou segurar porque tem muita coisa boa para vir pela frente. Isso aí. E aí, eu estava também com obras, administrando obras, 3 obras simultaneamente. Sim. Veio pandemia, parou tudo. Aí foi aí que eu dei uma pausa nessa questão desse canal para falar do mercado da arquitetura sacra. Afinal de contas, como é que eu ia falar do mercado da arquitetura sacra se ele tinha dado uma pausa, né? A gente não sabia até quando, né? A gente não podia nem entrar. Fecharam as igrejas. As igrejas. Não tinha como. Então aí eu resolvi criar o canal Minha Obra 4.0 para falar do que eu também entendia que era onde eu comecei com a arquitetura residencial. Legal. Né? Com foco aí de falar da industrialização da construção civil. Onde aí, nesse período, eu cheguei a escrever e-book, né? Livro digital, né? Sim. Como construir uma casa de forma econômica. Tudo sobre o sistema construtivo à base de EPS, né? Pô, que legal, cara. EPS é o quê? O isopor, né? Isso. Então eu cheguei a escrever o livro digital, lancei o livro digital, tá aí na internet aí, e comecei a dedicar sobre essa industrialização da construção civil. E aí aconteceu que nesse período da pandemia, quando eu também dei uma acalmada na minha rotina de projetos e obras, tudo loucura, né? Em cidades a 100 km, 250 km. Então, tempo deslocado. De um certo modo, foi até bom para mim, sabe? Sim. Dei uma pausa aí e refleti sobre outras coisas na vida, inclusive naquele sonho lá de 2013. Que era vir para Araçatuba. Vir para Araçatuba. Legal. Né? Então aí eu comecei a dedicar nesse canal aí, tem alguns vídeos gravados lá e tal, e colocando esse projeto de novo em pauta, né? Eu falei, vamos planejar aí a ida para Araçatuba. Então agora, o ano passado, né? Eu e a minha esposa sentamos juntamente com o João Vitor, Sim. que a gente faz tudo junto lá em casa, graças a Deus, somos bem unidos ali, e planejamos essa vinda. Então passamos o ano passado inteirinho planejando essa vinda para cá, né? Mexendo com alguma reforma de casa lá em Minas Gerais, para deixar tudo arrumadinho, tudo certinho e tal, para chegar aqui e ter uma tranquilidade também. Criar uma estrutura para poder te dar o suporte aqui. Isso, perfeitamente. Sim. Afinal de contas, agora que eu estou me introduzindo aqui no mercado, que onde eu sonhava lá em 2013 trabalhar, atuar também com esse mercado aí da arquitetura convencional, arquitetura residencial, né? E estou aqui à disposição. Edmar, para a gente ir para a reta final desse primeiro bate-papo nosso, que, cara, fantástico. Você
uma pessoa super simples, super humilde, fácil acesso, uma pessoa assim, de uma cultura ímpar, cara. Não o conhecia, mas já quero deixar aqui a minha admiração, meu respeito por você, pelo que você está do que você está nos contribuindo, né? Com conteúdo, com cultura ímpar. Eu queria que você deixasse, cara, para aqueles que estão nos vendo, para aqueles que vão sair da graduação ou para aqueles que acabaram de sair, você falasse sobre esse foco seu, mostrasse para eles o Edmar e aonde o Edmar chegou. Ó, o Edmar, que lá em 2001, né? Foi atrás do seu sonho, em 2001. Foi mudar para Ouro Branco, atrás do sonho de formar em arquitetura, traçou uma linha do projeto, sim, né? E ali, chegando lá, deparou com a situação que não era a arquitetura que ele imaginava ia encontrar ali em Ouro Preto, não encontrou, que ainda ia ser lançada, né? Que não desistiu do seu sonho. E olha que eu tive oportunidades boas... Para desistir. Oportunidades boas, assim, de traçar uma outra linha, uma outra rota de uma carreira profissional, talvez aí voltada para a siderúrgica, que é onde eu consegui atuar também. Que foi onde você talvez tenha conseguido angariar uma estrutura para ser um arquiteto hoje. Que esse foi o meu foco, a minha meta. Sim. Se eu ainda não cheguei aqui onde eu vou fazer arquitetura, eu vou aqui pegar uma oportunidade onde eu estou. Aproveitar a oportunidade agora para buscar um sonho lá na frente. Mas nunca perdi o foco, né, de onde eu queria chegar. Então, assim, legal, nunca perca o seu foco. Dificuldades virão, madrugadas afora fazendo trabalhos, talvez aí fazendo projetos para levantar recursos financeiros para pagar a mensalidade, né? É a realidade brasileira, né? Então, assim, nunca desista do seu sonho, porque lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, aquilo não era nada diante do que eu estou vivendo hoje. Eu venci. Com certeza. E vale a pena, viu? Vale a pena. Vale. Cada gota de suor que a gente transpira vale a pena. Hoje se ouve muito falar com a mídia social aí, que você lançar treinamento, etc, você tem uma liberdade geográfica, mas não é só por aí não. Você ser um bom profissional também, seja em qualquer área, mas vamos falar aqui específico para o arquiteto, que é a minha experiência. Claro. A liberdade geográfica. Hoje eu estou onde eu sonhei. Acabou. Você conquistou isso, você correu atrás. Liberdade geográfica. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, foco, né? Sempre fé também, tem que ter uma fé, né? Acreditar, né? Eu acredito muito em Deus. Amém. Sempre busco ali nas minhas orações pedir uma orientação divina, né? Do nosso Criador, do Criador do Universo, né? Não tenha dúvida. Que me direcione para tomar a melhor decisão. Perfeito. Né? Seguir o melhor caminho, sem passar por cima de ninguém. Humildade acima de tudo, que é o que eu falei lá no começo. E a vitória é garantida. Não tem erro. Não tem erro. A receita vai dar certo. Vai dar certo. Então, gente, vocês que estão nos assistindo ou aqueles que ainda vão nos assistir, não deixem de acessar unisalesiano.com.br, os nossos cursos de arquitetura, engenharias sociais, humanas, tá? E venha nos conhecer, entre em contato, venha aqui conhecer toda a nossa estrutura e ver o que a gente pode proporcionar para vocês. Edmar, arquiteto e urbanista Edmar Clades, cara, foi um prazer te conhecer, foi um prazer falar com você. Eu só tenho que te agradecer da aula que você hoje nos passou, tanto de cidadania, tanto de acreditar, tanto de focar. Sim. Fé. Isso aí que eu acho que é o que falta para muitos de nós hoje em dia. Edmar, obrigado, cara. Foi um prazer falar com você. Mais uma vez eu aqui que agradeço essa oportunidade. Imagina, como eu disse lá no começo, né? Oportunidade ímpar. Obrigado. E é um privilégio. Conte sempre comigo. Sempre que quiser bater esse papo aqui, estou à disposição. Vai ser um prazer, com certeza. Gente, um abração. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.